Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 3, no texto O Seu Futuro. Um homem estava sentado num banco de praça, onde sempre costumava ficar por algum tempo. Ele olhava as árvores ao sol e ao vento, as pombas em busca de alimentos, os camelôs vendendo quinquilharias, os pássaros fazendo ninhos, as crianças brincando, os sinos da igreja badalando, velhinhos rolando dados ou jogando dominós. Subitamente viu-se rodeado por 7 vultos de rosto encoberto e um deles lhe disse: "Nós somos moradores do futuro." "O que vieram me falar?" perguntou ele, sentindo-se incomodado. Um a um começaram a dizer: "Eu sou uma tormenta. Um dia poderei levar tudo o que você possui." Segundo: "Eu sou a fome. Um dia poderei chegar e você conhecerá uma das maiores dores que assolam o mundo." Terceiro: "Eu sou desempregado. Um dia poderei visitá-lo. Você não saberá como sobreviver." Quarto: "Eu sou um incêndio. Um dia poderei deixá-lo sem teto e sem abrigo." Quinto: "Eu sou a melancolia. Um dia poderei atingi-lo e você perderá a vontade de viver." Sexto: "Eu sou a solidão. Um dia poderei bater à sua porta e você não terá companheiros para ouvi-lo ou para conversar." Sétimo: "Eu sou a velhice. Quando eu chegar, você estará vazio, doente e sem metas." De repente, como um turbilhão, os 7 vultos falavam ao mesmo tempo, atropeladamente. O homem começou a tremer, pondo-se a respirar fundo. Aos poucos foi se refazendo e, como num passo de mágica, pôde ver o rosto dos 7 vultos. Eram exatamente iguais ao dele. Com decisão, ele disse: "Parem. Vocês são ladrões de paz. São assaltantes de mentes distraídas. Vocês são eu mesmo. São meus pensamentos. Vocês não moram no futuro. Moram na minha cabeça, mas nela sou eu quem manda." E prosseguiu: "Aqui aprendi com as árvores que a renovação é possível depois de terem suas folhas levadas. Aqui aprendi com as pombas que sempre haverá mais alimento do que pombas famintas. Aqui aprendi com os camelôs que o empregador nem sempre é indispensável e que sempre haverá meios para sobreviver. Aqui aprendi com os pássaros que a cada ninho derrubado novos ninhos podem ser construídos. Aqui aprendi com as crianças que não é necessário nenhum esforço para ser feliz e querer viver. Aqui aprendi com os sinos que, por mais sozinhos que estejamos, sempre haverá alguém para nos ouvir. E aqui aprendi com os velhinhos que as metas sempre são viáveis de ser atingidas, ainda que seja vencer numa aposta de dados ou num jogo de dominós." Pouco a pouco, aqueles 7 vultos foram mudando as pesadas expressões e abrindo suaves sorrisos. Puseram-se a dizer: primeiro, eu sou a prosperidade. Segundo, eu sou a fartura. Terceiro, eu sou o progresso. Quarto, eu sou a segurança. Quinto, eu sou a alegria. Sexto, eu sou o companheirismo. Sétimo, eu sou a certeza da vida eterna. Sentindo que havia dominado os próprios fantasmas, o homem saiu caminhando suave e tranquilamente em direção ao amanhã. Grande ensinamento, né, turma? Nós temos por princípio a criação do universo. Como que ela foi feita? Através do pensamento. Nós sabemos que a força maior que existe no universo é Deus. E tudo o que ele criou foi pela vontade, pelo pensamento, né? Vontade pelo pensamento. Nós não sabemos como é que age essa força. Nós não temos ainda condições moral e espiritual para entender quem é Deus, como ele surgiu,
né? Porque se alguém criou Deus, então quem criou ele que seria Deus. Então nós sabemos que a origem de tudo é esse fluido cósmico universal, é esse princípio, essa inteligência, né, superior que tem em pensamentos a vontade da criação e pela vontade ele cria. Então, nosso pensamento está atrelado ao pensamento de Deus, já que nós somos filhos dele. Independente de religião ou religiosidade, prática religiosa, todos nós sabemos que somos filhos do Criador. Alguns mudam o nome dele, mas até aí não tem problema. Se torna a mesma coisa. Por sermos filhos de um Criador que produz, que cria através de pensamentos, sabemos então que nós podemos pensar e criar como ele. Não na mesma proporção, na mesma grandiosidade, no mesmo entendimento, mas por sermos filhos, temos ali a centelhinha de Deus dentro de nós, como co-criadores. E prova é que tudo aquilo que nós pensamos, nós concretizamos em ação. Eu penso em escrever palavras, eu escrevo e ela transforma um livro. Então, todo pensamento nosso acaba gerando atitude que vai criar o que nós pensamos. Como é importante a gente entender isso? Porque um aluno que entra na sala de aula, quando ele já vem com sentimento de fracasso, ele pensa que ele não é capaz. Ele cria uma situação em volta dele que você, como professor, para penetrar, para entrar no mundo daquele aluno e mudar a chavinha do pensamento dele, do tipo, rapazinho, mocinha, você é capaz. Não é só falando. Não adianta só chegar lá no Joãozinho e falar, Joãozinho, você é capaz sim, você é igual aos outros, você produz igual aos outros, porque ele vai no pensamento dele comparar a vida dele, comparar o que o outro sabe, o que o outro tem. Às vezes um lápis daqueles de Hot Wheels, Barbie, né, sei lá, os motivos que tiverem hoje aí. Às vezes um lápis, o Joãozinho olha para o outro lá e fala, tá vendo, professor, ele tem um lápis que eu não tenho. Então ele faz por conta daquele lápis. Ele acredita que a vida do outro tenha mais produtividade porque o outro tem um lápis diferente dele. Tem uma vida, uma realidade de vida diferente da dele. Então é muito complexo você entrar no mundo de uma criatura que não acredita em si próprio. É muito complexo isso, não é fácil. Mas e aí? O professor pega e finge que tem uma sala homogênea, que todo mundo vai aprender por igual, que todo mundo vai se desenvolver por igual, e aquele que não se desenvolve, você dá uma forcinha, você dá uma notinha maior, porque afinal de contas tem aprovação automática. Não. A função do professor não é essa. A função do professor é justamente despertar no aluno que está fechado para suas potencialidades, que ele se abra, que ele acredite, que ele produza. Tem aluno que realmente a aptidão dele, né, o desenvolvimento dele é mais manual do que intelectual. E cabe ao professor ir vendo isso, né? Aquele que é mais ativo para falar, você coloca para fazer teatro, para cantar, você coloca para ajudar a olhar a sala. Você vai desenvolvendo ele cada vez mais nisso. Já que ele não serve ali naquele momento para despertar para a escrita. Mas você está incentivando ele de alguma forma, ele continua sendo útil. O pensamento dele tem que ser de utilidade, tem que se desenvolver. À medida que ele vai desenvolvendo aquela potencialidade que ele já tem, ele ganha autoestima, ele ganha o conforto de saber que ele tem algo de especial. E isso vai fortalecendo o pensamento dele, de forma que ele vá se abrindo para outros tipos de habilidade. Agora, eu já cansei de ver professor virar para o aluno e falar assim, você nunca vai aprender. Nossa, mas que aluno, meu Deus do céu. Por que você está falando isso? Nossa, mas você só fala abobrinha. Aí você vai detonando
O pensamento daquele que já está poluído, já está desacreditado, você vai confirmando aquilo que ele já pensa sobre si. Você só vai reforçando, você só vai jogando terra em cima da pessoa, você só está enterrando ela. Então tem professor que realmente ele mata o aluno vivo. O pensamento cria. O pensamento pode ser produtivo e pode ser destrutivo. É individual? É. Mas ele vai também de acordo com aquilo que ele é motivado, ele é instigado. Por mais negativo que seja um pensamento de um aluno, se você motivar ele, se você começar a mostrar outras potencialidades, outras coisas que ele pode se dedicar, que ele pode se dar bem, ele vai ampliando aquilo, ele vai abrindo espaço para que coisas boas vão entrando e muda aquele pensamento negativo para pensamentos bons, criando coisas boas também. O nosso pensamento, ele é fundamental para o nosso desenvolvimento. Então a gente precisa cuidar dessa parte. Muitas vezes a gente descuida. É por isso que Jesus dizia lá, orai e vigiai. Né? É os nossos pensamentos, né? Orar e vigiar pelos outros, não é por nós. A gente precisa ser vigilante. Se o meu pensamento começa a decair, eu tenho que dar um jeito de levantar ele. Ah, mas é tão difícil, eu tô com dor, eu tô com problema, a família. Eu tenho que dar um jeito. Eu vou cantar. Francisco de Assis fazia isso. Doente, quase cego, trabalhando pelo bem das pessoas. Chegou no finalzinho da vida dele capenga que não aguentava nem andar. Quando ele sentia muita dor e sentia, ele falava para os franciscanos que o acompanhavam, cantem para mim, porque eu não consigo cantar e eu preciso vibrar alegria. E aí, ouvindo o canto dos outros franciscanos, ele se alegrava, ele sorria, ele transmitia alegria, porque ele modificava aquele pensamento dele. Duas coisas que me aconteceram hoje de manhã que eu já fiquei muito feliz, né? Um amigo me mandou uma música que ele criou, uma música de vibração alta, ligada aos cantos da natureza, né? Ele tem um grupo e ele chamou Sons da Terra, se eu não me engano. Aí ele me mandou e eu gostei tanto da música que eu falei assim, eu todo dia mando mensagem para os meus amigos no WhatsApp, de segunda a sexta, mas eu tô em atraso com eles, aí eu peguei e mandei hoje essa música do meu amigo. Falei, gente, escutem essa música. Não tem letra, tem som. Mas você ouvindo o som, você vai se sentindo renovado. Se tiver alguém triste, escuta essa música. Se tiver alguém preocupado, escuta essa música. Se tiver alguém acelerado, escuta essa música. Então, às vezes, uma música, porque ela vai acionar no nosso cérebro, nos nossos pensamentos e sentimentos, coisas boas e vai mudando aquilo dentro de nós. Quem é o responsável pela negatividade ou positividade dentro de nós somos nós mesmos. Ah, mas o meio influencia. Influencia, mas cabe a você aceitar ou não. Assim como eu me influencio para as coisas negativas, eu também posso me influenciar para as coisas positivas. E a segunda coisa que aconteceu hoje de manhã, que eu achei interessante, é que eu fiz um vídeo brincando lá no TikTok. Né? Tem umas montagens que eles fazem com música e tal, e eu coloquei minha carona lá com orelhinha de bichinho e tava lá com a musiquinha, uma de música, outra de uma frase. E aí um amigo colocou lá, ai, que legal, né, o vídeo que você colocou e tal. Eu falei assim, a gente tem que começar o dia alegre, a gente tem que começar brincando, pra gente já ir movimentando energia boa para que o dia flua. Se vai acontecer coisas ruins ou não, eu não sei. Eu não tenho o poder do que vai acontecer, mas eu tenho o poder de como lidar com o que vai acontecer. E aí eu já lido dessa forma, eu já amanheço levantando da cama e falando, Senhor, se for da sua vontade, obrigado pela noite de hoje. E se for da sua vontade que eu sirva, me dê essa condição. Se eu não servir, então não me levanta. Porque eu só quero levantar da cama se for para fazer algo de bom. Se for para fazer algo de bom para alguém. Se for para eu ter serventia. Eu não vim aqui para ser servida. Eu vim aqui para servir.
Servir é uma coisa, ser usado é outra. As pessoas confundem isso, cuidado. Não é isso. Não é ser usado o tempo todo. Todo mundo o tempo todo está ali te sugando, não é isso. Mas que você tenha uma palavra amiga, que você tenha um ombro para ouvir alguém, que você tenha condições financeiras para ajudar num rateio, numa vaquinha para alguém, que você faça uma boa leitura para as pessoas, que você dê uma boa palavra às pessoas, que você dê um sorriso, que você leve alegria, que você mude o ar de alguém. Então, levantar de manhã e ser útil para mim é isso. São nas pequenas atitudes que eu espero fazer alguma coisa para alguém. Aí esse amigo falou assim: eu tô aprendendo com você a ser alegre mesmo diante das dificuldades. Já ganhei meu dia. Eu não preciso nem que termine meu sábado para estar feliz. Já estou muito feliz. Porque alguma coisa eu estou fazendo por alguém. E uma pessoa distante, que eu nem conheço. É isso. Na educação não é diferente. Você está todos os dias ali com 30, 40 crianças na tua frente. Você volta para casa com aquela sensação de que eles não aprendem. Porque você ainda não tocou no principal das suas crianças. Vira a chavinha dessas crianças, motiva essas crianças. Antigamente a gente aprendia no magistério a motivar através de brincadeiras. Tinha passo a passo do que você dá na aula. Primeiro, você faz a sua oração com as crianças, você coloca lá na lousa um planejamento, lá um esqueminha daquilo, o quadro de rotina do que você vai fazer no dia com as crianças, elas copiam no caderno. Depois, nesse quadro de rotina, vai estar lá, primeira coisa, motivação. Segunda coisa, atividade. Terceira coisa, correção da atividade. Quarta coisa, aí você faz um exercício de fixação daquela atividade. Final do dia, uma avaliação. Tinha esses passos no magistério, nós aprendemos isso. E a primeira coisa que aparece é a motivação. Por que a motivação? Porque dá uma brincadeira antes de começar a dar a lição. Você vai ensinar feminino e masculino, você faz uma peça de teatro com máscaras, né? De bichinhos. Então, o cavalo, a égua, um elefante, a elefoa, e aí você vai fazendo as máscaras dos bichinhos. Aí você faz a dinâmica da Arca de Noé. Acho que a maioria dos professores conhecem isso. Aí você vai chamando um bichinho, né, o masculino e o feminino, cada bichinho representando a área do gênero masculino e feminino. Aí você vai colocando na Arca de Noé, aqueles bichinhos. As crianças vão aprendendo o que é masculino e feminino diante daquele teatrinho com os bichinhos, que são as máscaras. Depois eles ganham as máscaras e levam para casa. É uma motivação, uma brincadeira boba, mas que influencia já o aluno a ir pensando sobre o assunto de gênero masculino e feminino. Melhor do que você colocar na lousa. Hoje nós vamos aprender gênero masculino e feminino. Então, o masculino de cavalo o masculino entre cavalo e égua, qual é o masculino? É o cavalo, circula o cavalo. Então, se você entra direto no assunto, a criança fica olhando aquilo lá e fala, mas nunca vi isso na minha vida. Quer dizer, você não deu tempo dele processar isso no pensamento dele assimilar aquilo ali. A motivação vai fazendo ele entrar no tema que você quer desenvolver. Para tudo na vida nós precisamos de motivação. Se eu quero ter uma casa, eu tenho que ter uma motivação para ter essa casa. Eu quero ter uma casa pequena, com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Então, não, eu quero ter uma casa com 3 quartos, um sobrado, com um quintal enorme. Você tem que ter uma motivação. Então, todo mundo é movido assim. Nós temos que acreditar primeiro, nós temos que melhorar o nosso pensamento para concretizar. Nós temos que ter a vontade para concretizar, como o nosso Criador é. Deus é assim. Ele tem a vontade, ele pensa naquela vontade e ele cria. E nós somos filhos de Deus. Nós temos capacidade de pensar coisas boas e concretizar. E o contrário também. Está dentro de nós o bem e o mal. A gente é que tem que escolher.